Futuro servidor público no TRT do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação para que você consiga aprovação, consiga se tornar servidor público, tenha estabilidade, não precise ficar puxando o saco de ninguém para manter seu emprego. Gente, eu sou servidora pública há 7 anos. E esse é um dos grandes benefícios do serviço público. Você é reconhecido pelo seu trabalho, não por ficar bajulando, gente. Então eu tô torcendo para que você consiga aprovação e nesse vídeo eu vou te contar tudo sobre a redação. Mas o primeiro aspecto que eu quero discutir aqui é o seguinte. Lá no edital da Fundação Carlos Chagas, para o TRT-RJ, aparecem 2 tipos de prova discursiva. Tem lá prova discursiva e estudo de caso e prova discursiva redação. E nesse vídeo aqui, eu estou falando da prova discursiva redação, texto dissertativo e argumentativo. Então, as regras que eu vou falar aqui, as dicas, são para esse tipo de redação, tá? Não para o pessoal que vai disputar os cargos, que tem ali como previsto no edital a questão do estudo de caso, tá? Então, estou aqui conversando com quem vai fazer a prova de redação e exige texto dissertativo e argumentativo. Mas antes de entrar efetivamente nas regras do edital e dar dicas para vocês conseguirem uma ótima nota, eu quero dizer que o meu pai é aposentado do TRT mais de Mato Grosso. E, gente, quando ele passou nesse concurso, a nossa vida foi mudada, porque ele era professor, salário atrasado, era um caos, estavam 6 meses atrasado o salário, e ele estudou muito para esse concurso e ele foi aprovado, e ele foi oficial de justiça. Então eu me lembro desde criança de entregar mandado com ele e a nossa vida financeira mudou muito. Então a partir do momento em que você se tornar servidor público no TRT, você não vai mudar só a sua vida, mas vai mudar a vida da sua família, das pessoas que vieram, das pessoas que estão por vir. Então, quanto antes você conseguir aprovação no serviço público, mais leve vai ser a sua vida, sabe? Mais transformadora vai ser a sua história, porque esse concurso mudou a nossa vida. Logo após a aprovação dele, minha mãe também fez concurso, passou também num ótimo cargo, e os 2 são aposentados, servidores públicos. Isso mudou a nossa vida. Eu pude viajar para o Rio de Janeiro, fiz várias viagens, consegui ter aula de natação, de balé, e a gente sabe que isso no Brasil é um investimento e você consegue isso tendo ali uma estabilidade financeira. Então, o serviço público hoje é sinônimo de liberdade no Brasil. Então, eu tô torcendo para que você consiga aprovação. Então, vamos logo falar desse edital Fundação Carlos Chagas. Tem um vídeo aqui no canal que eu analiso vários temas da Fundação Carlos Chagas, porque a maior dúvida dos candidatos é como fazer uma redação para a Fundação Carlos Chagas se o tema não é objetivo. Porque, por exemplo, tem bancas que cobram questões mais objetivas. Por exemplo, mobilidade urbana e desigualdade social. Ou, por exemplo, impactos da gentrificação, ou saneamento básico no Brasil, que medidas podem ser implementadas para resolver esse problema. Então, tem bancas que colocam questões mais objetivas. Muitas vezes a Fundação Carlos Chagas não coloca questões objetivas. E nesse vídeo que eu fiz aqui pro canal, eu analiso vários temas já cobrados. Mas o que eu quero que você entenda como essência é que para você conseguir produzir um texto dissertativo e argumentativo para a Fundação Carlos Chagas, você tem que fazer uma interpretação dos textos motivadores. Porque se você chegar lá falando, eu vou com um modelo na minha cabeça, eu vou chegar lá e enfiar um modelo, não vai dar certo. Porque a maneira como a banca elabora é uma maneira, a maneira como ela organiza o raciocínio ali, às vezes é muito abstrato. E o candidato fala, eu não entendi nada do comando da redação, e ele não consegue sequer produzir as 30 linhas. O aspecto que eu quero chamar a atenção, e é resumidamente ao que eu falo naquele vídeo, é que existem palavras na proposta de redação, no comando da redação, que se repetem. Então, um dos temas que eu analisei, por exemplo, era a questão da alienação da televisão. Como a TV aliena as pessoas. Esse era o tema da banca. Mas ela não colocou dessa maneira. Ela colocou várias frases ali um pouco soltas, falando da sociedade do espetáculo, televisão, alienação, mas ela não deixava algo intacto, algo explícito, né? Não tinha algo sólido. Então, muito da sua preparação para a Fundação Carlos Chagas tem a ver com a leitura dos textos motivadores. Inclusive, no meu curso de redação, eu falo especificamente, tem uma aula específica sobre como interpretar textos motivadores, porque, gente, o texto motivador é a bússola. É o que vai nortear toda a sua discussão. Então, se já no texto motivador você não consegue interpretar, você não vai conseguir fazer redação e não vai conseguir garantir os 10 pontos, porque conforme o edital, a redação de vocês vale 10 pontos. Gente, 10 pontos é muita coisa. Não, eu sempre falo, não adianta ir bem na objetiva, regaçou lá na legislação, regaçou em todas as áreas, se na hora de fazer redação você não consegue bom resultado. Porque vai ser aprovado quem tem boas notas na redação. Às vezes um candidato nem foi bem na objetiva, mas regaçou na redação, arrasou, ele vai lá pra cima.
É o caso dos meus alunos. Eu tive 2 alunos nota máxima na Polícia Militar do Rio, Banca FGV. A nota sobe, gente. Redação, ela puxa você lá pra cima. Então é muito importante que você se dedique para a redação. Então, no caso da Fundação Carlos Chagas, primeiro ponto, a interpretação dos textos motivadores que são a proposta da redação. Segundo, você tem que chegar com uma estrutura que esteja bem delineada e bem alinhada com a Fundação Carlos Chagas. Muita gente pensa que vai chegar lá e falar a opinião, eu vou falar o que eu penso sobre aquele tema. Não, a banca quer ver o que ela considera o adequado em termos discursivos. Então, já pensando aí nos critérios de avaliação, a gente tem 3 critérios para a Fundação Carlos Chagas nesse edital. A gente tem a parte de língua portuguesa, a gente tem a parte de argumentação e a parte de estrutura do texto dissertativo e argumentativo. Então, para conseguir uma boa nota, a gente tem que evitar erros de língua portuguesa. E, gente, vocês muitas vezes estão errando em coisas tão pequenas. Às vezes você fala, por que a minha nota não desenvolve? Porque você está errando uma coisa pequena, mas você tem um corretor fraco, você tem uma plataforma de correção paia, né, para usar essa palavra, anos que eu não usava essa palavra, uma correção podre, capenga, que sabe, o corretor ele não dá sugestões, ele faz só uma correção ortográfica bem superficial. Tem plataforma que tem comentários que são genéricos, sabe, aquele comentáriozão genérico que é utilizado para qualquer aluno, não tem um olhar individualizado para sua redação. Então, quando a gente fala de uma redação que não tem erro, por exemplo, de língua portuguesa, ou tem o mínimo possível de erros, não tem a ver só com um corretor que fala, ó, a vírgula não é aqui, ou não tem acento, mas também sugerir possíveis adequações para esse candidato. Pensando também no critério de argumentação, você precisa de um corretor que não simplesmente fale, ó, faltou citação, mas que ele te apresente conteúdo e substância, gordura de conteúdo, para que você consiga encaixar no seu texto. Por exemplo, um aluno meu vai fazer o concurso da Polícia Militar de Sergipe, a Banca Selecom, ele entregou uma redação na plataforma e no parágrafo 3 ele não colocou nenhuma citação, nenhuma lei. E o tema envolvia tecnologia e segurança pública. E eu dei sugestões do que ele poderia colocar. Eu falei, ó, tem a Constituição Federal, que vai garantir que a saúde não, a segurança é dever do Estado de Direito de todos. Tem também uma citação do Sartre, que ele vai falar que a violência é sempre uma derrota. Então você tem que trazer autores que vão dar substância aí para sua argumentação. Então, gente, é igual esporte. Quando você tem um bom mentor, ele te guia, ele te ilumina e você consegue avançar tantas etapas que você levaria muito mais tempo se fosse sozinho, ou se tivesse um mentor muito fraco. Eu sempre comento aqui, enfim, no canal, nos vídeos, que tem uma história do Muhammad Ali, que foi um grande boxeador, que o primeiro treinador dele não acreditava que ele poderia ser um bom pugilista, né? E o mentor dele falava assim, você não tem corpo pra isso. Não, você não tem corpo, você é desengonçado. Esse mentor não acreditava nele. Depois ele troca de treinador e o treinador acredita nele. E ele consegue ter um desenvolvimento, tanto que ele foi um dos maiores boxeadores da história mundial. E ele sempre falava, né? Pique como uma abelha e voe como uma borboleta. Isso traz muito da mentalidade, da confiança que ele tinha dentro do ringue. Mas o primeiro mentor dele dizia que ele era um bosta. Então, um corretor precisa conduzir você, guiar você. Você tem que sentir confiança nesse corretor, porque ele vai acelerar a sua jornada. Às vezes o candidato ele tá patinando na redação porque ele não tem uma correção potente. Porque o corretor só faz análise ortográfica e gramatical, mas não traz uma substância potente com sugestões do que aquele candidato pode melhorar. Então, às vezes, você está patinando e frustrado anos estudando redação porque te falta uma pessoa que olhe para os seus erros de maneira personalizada e individual. Gente, não adianta você tentar ser o seu próprio corretor, não funciona. Sabe por quê? Comenta aqui se acontece com você. Quando a gente produz um texto, a gente não vê os nossos erros, porque o nosso olhar está viciado. No momento em que você vai construindo aquela redação, produzindo as 30 linhas, o seu olhar vai ficando viciado, você nem vê mais o que você está escrevendo. Então precisa alguém de fora para enxergar os erros do seu texto e te mostrar, você está errando aqui. Muitos dos meus alunos fazem pouquíssimas redações até o concurso, pouquíssimas, porque a correção ela é tão potente, ela é tão incisiva, ela é tão cirúrgica, que com poucos comentários o candidato consegue ter um ótimo desenvolvimento. Então, para você conseguir entregar uma boa redação nesse concurso, você tem que ter um bom mentor, alguém que vai olhar para o seu texto de maneira individual e não que vai ficar copiando e colando comentários genéricos para qualquer candidato. Porque muito da jornada da aprovação é quem te guia, quem te conduz nessa jornada. Então você precisa de um bom corretor, de um bom mentor que vai olhar para a sua redação de maneira individualizada.
Mas vamos então falar de dicas aí em relação a esse concurso. Primeiro que a Fundação Carlos Chagas não coloca tema, então ela pode cobrar o que ela quiser. Gente, educação, saúde, tecnologia, meio ambiente, cultura, ela pode cobrar o que ela quiser, ou até esses temas mais abstratos. Muitas vezes a Fundação Carlos Chagas, ela traz questões que envolvem identidade brasileira, imaginário coletivo, questões mais intrínsecas a valores. Então, não é algo, às vezes, tão concreto. Pode ser, isso pode ser. Ela não define que vai ser algo mais relacionado à moral, ética, valores intrínsecos a essa substância brasileira, digamos assim, né? Do que nos forma enquanto nação e os nossos valores. Ela pode sim cobrar coisas objetivas, mas ela costuma ter essa tendência a ser mais subjetiva. Então, é importante que você aprenda uma estratégia de redação para qualquer tema, porque ela pode cobrar tanto questões mais concretas, materiais, como questões mais imateriais, voltadas para os valores do sujeito. Independente disso, é importante que a sua redação tenha boas citações e boas leis. Gente, não tem redação boa de concurso que tire nota 10, no caso de vocês a pontuação vale até 10, que não tenha pelo menos uma citação ou uma lei. Muitas vezes o candidato ele quer só expressar suas próprias ideias porque ele ouviu a vida inteira no ensino de redação que ele tem que pôr a opinião dele. Que com bons argumentos. Gente, não tem isso em relação para concurso. É a opinião que a banca quer ver. É o raciocínio lógico daquela banca. Então a sua opinião não importa. O que importa é entregar um texto alinhado discursivamente com a Fundação Carlos Chagas. E geralmente, quando a gente vai construir uma argumentação, a gente precisa trazer filósofos, trazer sociólogos, trazer leis, economistas, porque eles consolidam aquela linha de raciocínio. Então, por exemplo, se na minha redação eu colocar que as redes sociais são uma armadilha, sou eu falando, isso não tem peso. Agora, quando eu falo, conforme Bauman trouxe o cara, as redes sociais são uma armadilha, isso traz peso pro texto, porque o cara analisou toda a sociedade contemporânea e toda a fragmentação humana do nosso tempo histórico. Isso traz peso. Quando um Pitágoras fala, educai as crianças e não será preciso punir os homens, isso tem peso. Porque ele foi uma figura histórica. Quando Nelson Mandela fala que educação é a arma mais poderosa que você pode utilizar para mudar o mundo, isso traz peso. Quando eu falo conforme a Constituição Federal, é dever do Estado garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. Olha o peso disso. Então, gente, a gente tem que começar a entender que redação para concurso não é a nossa opinião, é uma argumentação alinhada com a banca e precisa ter repertório. Se você não colocar citações e leis e conectar isso ao tema, que também não é só meter a citação bonita lá e falar, meti a citação linda e maravilhosa, quero nota máxima. Não. A citação tem que ter relação com o tema. Conectou esse repertório com o tema, você consegue uma ótima nota. Porque isso traz peso pro texto. Trazer um filósofo, trazer um sociólogo traz peso pro texto. E existem repertórios que se encaixam para muitos temas, gente. Muitas vezes uma citação se encaixa para muitos temas. Vocês estão cansados de Steve Jobs. Quando a gente fala de tecnologia, eu sempre falo aqui no canal, a tecnologia move o mundo. Citação no Steve Jobs. Isso traz muito mais peso do que eu falar, eu como candidato escrever na redação lá, que a tecnologia move o mundo. Então, citações e leis vão trazer muito peso para sua redação. Então, gente, independente do tema, não se preocupe com o tema. Não fica assistindo o vídeo, apostas para o concurso TRT-RJ, Fundação Carlos Chagas. Não fique pensando em aposta. Gasta sua energia, o seu tempo com uma estratégia de redação para texto dissertativo e argumentativo. E se você quer aprender, eu tenho um curso específico para concurso público, para todas as bancas, Fundação Carlos Chagas, IBFC, Sebrasp, Sesgran Rio, FGV, Selecom, enfim, todas as bancas. Eu entendi o que essas bancas querem e eu ensino uma redação de até 30 linhas, texto dissertativo e argumentativo. Então, se conectou comigo, quer ser meu aluno, aprender de redação de maneira simples e fácil, com correção de redação, entra nesse link aqui que eu vou te ajudar. E a sua vida vai ser transformada, você vai se tornar servidor público, vai largar a mão de ser concurseiro, né? Porque ninguém merece ser concurseiro e vai conseguir finalmente a sua vaga no serviço público. Então clica aqui abaixo que vai te ajudar. Já curte o vídeo e compartilha com quem vai fazer o concurso do TRT-RJ.